Podem sentar, queridos. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Coloca agora 40 minutos para mim aqui, por favor. Lucas, capítulo 22, 19 e 20. Diz assim: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Graças nós te damos, Senhor, pela sua palavra. Estamos ainda na semana da Páscoa. Tivemos aí uma linda apresentação, um teatro muito lindo, muito ungido, com a salvação de muitas pessoas como fruto de toda a revelação, de toda a unção que esse teatro trouxe para nós. E a Páscoa ela é celebrada durante uma semana, então nós continuamos na semana da Páscoa. E a Páscoa é um motivo de grande celebração, um motivo que é uma festa que realmente deve ser celebrada, Deve ser motivo de comemoração, motivo de grande alegria no nosso coração, porque ela representa a restauração espiritual da vida do homem. Ela representa a reconciliação do homem com Deus. E não só o fato de Deus restaurar a nossa relação e trazer vida ao nosso espírito, mas também o fato de Deus nos restituir todas as bênçãos que o homem perdeu desde o pecado no Éden. Quando o homem no Éden desobedeceu a Deus, duvidou de Deus e quebrou princípios, não ouvindo a palavra de Deus, não dando ouvidos à palavra de Deus e desobedecendo ao Senhor nas instruções que Deus havia dado, o ser humano perdeu muitas bênçãos. O ser humano ficou separado de Deus e também daquilo que Deus havia dado ao homem desde o momento da criação. Então, a partir disso, todo ser humano vivo na terra hoje, ele luta por 3 bênçãos que foram perdidas no Éden. Primeiro, a primeira delas é o sermos agradáveis a Deus, é o sermos aceitos por Deus. O homem, ele tem no seu inconsciente um certo receio de Deus, uma ideia de que Deus quer castigá-lo, uma ideia de que Deus está bravo com ele, e por isso o homem tenta se aproximar de Deus, muitas vezes fazendo coisas que não necessariamente são suficientes para que haja essa reconciliação. Uma delas, por exemplo, é vermos as pessoas buscando fazer caridade. Não que a caridade não seja uma forma de agradar a Deus. A caridade é muito importante nós amarmos, nós sermos piedosos, nós sermos compadecidos das pessoas que sofrem, que têm necessidades. Mas a reconciliação com Deus, determinada pela Bíblia, ela está ligada à fé. Então, só quando a fé penetra o nosso espírito, só quando a fé alcança o nosso coração, é que de fato uma relação perfeita com Deus começa. Mas o homem segue nessa busca por ser agradável a Deus, por ser aceito. Essa carência que nós temos para sermos aceitos, a gente vê isso na vida dos adolescentes, na vida dos jovens, na vida dos seres humanos. Queremos ser amados por alguém, queremos ser aceitos por pessoas, por grupos, na sociedade. Está ligado a essa necessidade que o homem tem de ser aceito por Deus, porque o pecado separou o homem de Deus, e o homem ficou com esse sentimento de que Deus o rejeita, de que Deus está zangado com o homem. A segunda coisa pela qual todos lutam é vivermos uma vida vitoriosa na terra. Todos querem ser felizes, todos querem ter êxito. E também
A terceira coisa pela qual a alma do homem anseia: viver uma vida eterna no céu. A palavra de Deus no livro de Eclesiastes diz que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Então ninguém quer morrer, ninguém quer acabar, ninguém quer ter o seu CPF cancelado. É ou não é verdade? Tem alguém aqui que quer morrer? Não, né? Todo mundo quer viver, né? Esse é um desejo comum em todos os corações. Então eu pergunto para você nessa manhã: você acha que é possível esses três desejos serem realizados? Sermos agradáveis a Deus, sermos aceitos por Deus, termos uma vida plena, uma vida vitoriosa na terra e termos uma vida eterna no céu? Sim. Jesus se ofereceu em sacrifício na Páscoa para que essas três coisas que o homem perdeu no Éden possam ser restituídas a nós. Mas, para que essas bênçãos nos sejam restituídas, nós precisamos entrar na aliança que Jesus fez conosco. Nós precisamos ser participantes da aliança de sangue que Jesus fez conosco na cruz. O texto que eu li aqui em Lucas, capítulo 22, é o momento onde, na ceia da Páscoa, na última ceia de Jesus com seus discípulos, ele diz: eis que eu faço através do meu sangue uma nova aliança com vocês. Através dessa aliança, ele perdoaria os nossos pecados. Através dessa aliança, ele nos reconciliaria com o Pai. Através dessa aliança, ele nos daria uma vida plena na terra e uma vida eterna no céu. Quando no Éden o homem duvidou de Deus e o desobedeceu, o medo, a doença, a gente está tendo um pouquinho de eco aqui. Quando no Éden o homem duvidou de Deus e o desobedeceu, o medo, a doença, a pobreza, a neurose, a morte entraram na vida do homem. O homem, depois de separar-se de Deus, ficou fragilizado, seu espírito morreu. E aquele homem ficou então sujeito a muitos males, como o medo, a doença, as neuroses, a pobreza, a morte. E por isso toda dor e toda maldade que nós vemos na terra hoje, elas são exatamente o fruto do homem ter ficado separado do seu Criador. Quando isso aconteceu, Deus, como um pai amoroso e perdoador, iniciou um plano de resgate que visava restituir a vida ao espírito do homem, porque era a única forma do homem voltar a se relacionar com Deus. E também ele tenta, a partir de então, resgatar o domínio do Espírito, ou seja, o domínio de Deus, o governo de Deus sobre a alma e o corpo do homem. Na verdade, quando o homem peca, quando o homem separa-se de Deus, o que morre no homem é o espírito. O homem é um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. Quando o homem pecou, o que morreu foi o espírito, mas o homem continuou com a sua alma viva e também com o seu corpo vivo. Porém, agora essa alma e esse corpo sujeito a muitas paixões, sujeito a muitas influências malignas do mundo espiritual. Então o homem ficou com dificuldade de controlar a sua alma, ficou um homem almático, que se irrita facilmente, que se deixa levar pela ira, que se magoa, que se fere facilmente, porque agora a vida do Espírito, a perfeição do Espírito, a força e o poder do Espírito já não estava mais incidindo sobre a alma do homem. E o corpo também ficou sujeito não só às doenças, mas também à fraqueza e à morte. Então, Deus, quando vê o homem assim, caído, o homem sem comunhão com o seu Espírito, o Senhor diz: nós precisamos resgatar o homem, nós precisamos trazer o homem de volta para nós. Isso só será possível se o seu espírito for ressuscitado. Então, Deus entra no jardim, vê tudo aquilo que aconteceu ali, começa a falar com Adão, começa a falar com Eva. E quando a gente lê o texto, dá a impressão que Deus está ali tomando satisfações, não é?
Adão, que foi isso que você fez? Ah, foi a Eva. Mulher, que foi isso que você fez? Mas na verdade, Deus estava falando com eles para dizer: eu sou solidário a vocês nesse processo de levantá-los, de resgatá-los, de ajudá-los a se arrependerem do erro que vocês cometeram e retornarem para mim. Deus não estava ali como um Deus bravo, um pai zangado que queria punir os seus filhos. Deus estava ali dizendo: eu vou tomar sua causa, Eva. Eva disse: a serpente me enganou. E Deus, é como se Deus dissesse, né? Isso não está escrito, mas a gente entende isso pela revelação. Essa serpente te enganou, filha. Então eu vou pelejar por você. E desde já eu lanço uma sentença contra essa serpente maligna. O que Deus disse a respeito da serpente? Ele diz: eu porei inimizade entre ti e a mulher. Isso é Deus falando diretamente com a serpente. Entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Esse descendente da mulher da qual Deus fala é Jesus. E essa sentença apontava para aquilo que haveria de acontecer 6.000 anos, quase 6.000 anos depois, 2.000 anos depois, 6.000 anos é hoje, né? 2.000 anos depois, através do sacrifício de Jesus na cruz. Esse resgate, iniciado por Deus, tinha um preço. Qual era esse preço? Sangue derramado. A Bíblia diz que a vida está no sangue. Coloca para mim a primeira imagem aí. Para que pecados fossem perdoados, o sangue precisava ser derramado. Animais eram sacrificados. Para Deus, o sangue representa o preço pago pelo perdão dos pecados. Se o pecado gera morte, e a Bíblia diz isso, que o salário do pecado é a morte, o sangue representa a restituição da vida. Então começam muitos eventos proféticos ao longo da história que apontam para o sacrifício da cruz. O sangue de animais começa a ser derramado como uma forma de se expiar pecados, de se perdoar pecados, de trazer de volta o homem para Deus. Mas isso era apenas um processo que culminaria no derramar do sangue de um cordeiro perfeito, de um cordeiro imaculado, que esse sim faria na cruz uma obra completa. De quem nós estamos falando? Nós estamos falando de Jesus, a nossa Páscoa. Então, é bom você entender que coelho na Páscoa é só uma infiltração de cultura pagã na verdade bíblica e histórica dessa festa, que foi uma festa determinada por Deus na sua palavra. A figura central da Páscoa não é um coelho de chocolate. A figura central da Páscoa é um cordeiro que deu a sua vida para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós pudéssemos ser salvos e termos vida novamente no nosso espírito. Amém? Então o primeiro ato profético foi a morte de um animal para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Coloca para mim aí a segunda imagem. E eu vou ler aqui o que está escrito em Gênesis 3:21. Diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então, Adão e Eva, após o pecado, se sentiram nus. Por que se sentiram nus? Se sempre eles estiveram nus? Porque se sentiram não mais revestidos da glória de Deus. A santidade que antes havia neles fazia com que eles se sentissem vestidos normalmente, sem medo, sem vergonha de coisa alguma. Mas quando eles pecam, vem então a consciência de que estavam descobertos espiritualmente, e eles se sentem nus. Então Deus, para confortá-los nisso, sacrifica animais e faz para Adão e Eva
roupas, vestes, de peles de animais. Esse é o primeiro ato profético, onde há derramamento de sangue. Mas esse plano de resgate, ele continua ao longo da história, e ele passa agora pela vida de Noé. Quando Noé, após ter saído da arca, ele levanta um altar e oferece ali o sacrifício de animais. Isso está escrito em Gênesis 8, 20 e 21. Coloca para mim, por favor, esses versículos na tela. Gênesis 8, 20 e 21. Diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Coloca para mim 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como diz. O Senhor acabara de estabelecer o dilúvio, e no dilúvio, com exceção da família de Noé, toda a humanidade pereceu, consequência dos pecados do homem. Deus está dizendo: entrou no homem uma natureza pecaminosa, entrou no coração do homem e de toda a humanidade o pecado através daquilo que aconteceu no Éden. Então, isso trouxe como consequência a morte de todos, mas pela pureza de Noé, pela justiça que eu encontrei em Noé, eu vou recomeçar através dele a humanidade. E a família de Noé, então, dá origem, então, a todos nós. Mas esse plano de redenção, ele não poderia parar por aí, porque ainda eram animais que estavam sendo sacrificados. Então esse plano passa também pela vida de Abraão em Moriá, quando seu filho Isaque é colocado sobre um altar. Isso é um simbolismo do Filho de Deus Jesus sendo colocado sobre a cruz. Coloca para mim a terceira imagem, por favor. Aí está Abraão sacrificando seu filho Isaque, de fato entregando seu filho Isaque a Deus, mas quando ele vai sacrificar o seu filho, Deus diz: não precisa completar esse sacrifício, porque na verdade você já sacrificou Isaque no seu coração. Porque você não me negou o seu único filho, eu também não vou negar o meu único filho a você e a sua descendência, que eu haverei de salvar, a saber, todo o povo de Israel e também a humanidade, porque a humanidade recebeu a herança de Abraão por meio da fé. Amém? Chegando a Moisés, o plano da salvação estabelece através da lei que o sangue seria a única forma de expiação do pecado. Coloca para mim Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Diz assim: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. É como hoje. Hoje, o sangue de Jesus foi derramado uma vez por todas. Não é mais necessário sacrifício de animais. Quando você vê aí na rua, numa encruzilhada, numa esquina, um pote de barro lá com um animal esquartejado lá, o sangue de uma galinha, o sangue de um animal oferecido a espíritos, isso é uma abominação a Deus. Porque isso na verdade é um ato de fé, mas que anula o sacrifício colocado por Deus na cruz do Calvário, através do qual todo pecado é perdoado. Então, quem se apropria deste sangue de animais nos dias de hoje são espíritos malignos para fazer coisas más. Por quê? Porque nenhum outro sangue mais será necessário ser derramado para que o homem possa se aproximar de Deus ou possa receber favores de Deus. Amém? Mas o que foi determinado pela lei? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Da mesma forma que sem derramamento de sangue não havia perdão de pecados no Velho Testamento, hoje, uma vez que o sangue já foi derramado, não há possibilidade de haver perdão se não houver arrependimento. Então, Deus
nos dias de hoje, Ele não quer nos punir, Ele não quer que o homem sofra as consequências do seu pecado. Deus quer que, na verdade, o homem se arrependa do pecado e volte para Deus. Se arrependa do pecado e viva uma vida santa. Se arrependa do pecado e viva uma vida plena, sendo restituído de tudo aquilo que ele perdeu antes de pecar lá no Éden. Amém? Ou depois de pecar lá no Éden. Então, esses sacrifícios vão acontecendo. Contudo, o sangue de animais, apesar de expiar os pecados, não tinha o poder de transformar o coração do homem. Coloca para mim a quarta imagem. O que acontecia? Os homens sacrificavam pombinhos, sacrificavam ovelhas, sacrificavam cabritos, bodes, sacrificavam bois ao Senhor. E esse sangue derramado trazia uma consciência de perdão de pecados, mas não transformava o homem de dentro para fora. Não dava ao homem a capacidade de se relacionar com Deus no espírito e realmente se tornar sensível para não pecar. O homem recebia o perdão de Deus, mas continuava desprovido da santidade de Deus. Então, depois disso, Deus traz a solução definitiva por meio de um sacrifício, por meio do sacrifício de um cordeiro imaculado, de um cordeiro sem defeito, de um cordeiro sem pecados. Coloca para mim a imagem número 5, a imagem da solução definitiva. Aí está. A solução definitiva. Você quer aplaudir o Senhor? Coloca para mim também agora Hebreus 9, 11 e 12. Diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Amém? O sangue vertido por Cristo foi o preço pago de forma definitiva por todos os pecados e para todos os que se arrependem. Eu vou repetir isso. Esse foi o preço definitivo por todos os pecados. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa encobrir e perdoar. Não há crime, por mais grave que seja, que se houver genuíno arrependimento, o sangue de Jesus não possa apagar. O sangue de Jesus não possa perdoar e libertar. Então esse sangue foi derramado de forma definitiva para anular todos os pecados. Não alguns, os menores, não, todos. Os pecados muito graves, as abominações, mas também os pecadinhos que nós cometemos no dia a dia. E também isso alcança a quem? A todos os que creem e se arrependem. Amém? Todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que depositam a sua fé em Jesus, têm acesso ao perdão dos pecados. E se arrependerem dos seus pecados, se entenderem que o pecado traz morte, o pecado não agrada a Deus, o pecado nos prejudica, e quiserem mudar de vida, há para essas pessoas perdão e libertação do poder do pecado. Esse é o sacrifício da Páscoa. Essa é a obra espiritual feita por Deus através do seu Filho Jesus na Páscoa, onde Jesus foi o Cordeiro Santo que veio para tirar o pecado do mundo. Mas tem muitas coisas que Roma nos contou que estão divergentes da verdade bíblica, que estão diferentes, são mentiras, são enganos em relação a uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus e que é espiritual. Por exemplo, eu vou
dizer para você, todo mundo aí celebrou, todo mundo assim, o mundo, né, de modo geral, celebrou a sexta-feira da paixão, como se Jesus tivesse morrido na sexta-feira. Jesus não morreu na sexta-feira. A palavra é muito clara quando o próprio Filho de Deus, Jesus, diz assim: assim como Jonas ficou por 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, também o Filho do Homem ficará sepultado por 3 dias no interior da terra. Se Jesus morreu na sexta-feira e foi sepultado na sexta-feira, de sexta para sábado um dia, de sábado para domingo outro dia, ficou faltando um dia. Então Jesus morreu na quinta-feira de tarde, às 3 horas da tarde, a hora chamada na Bíblia de a hora nona. E rapidamente tiraram o corpo dele da cruz e o levaram para um sepulcro, o sepulcro de um discípulo chamado José de Arimateia. Diz um outro texto, as mulheres rapidamente fizeram ali o ritual de perfumá-lo, de arrumar o seu corpo no túmulo, de embalsamá-lo, né? Embalsamá-lo quer dizer, não é botar palha dentro do corpo, não. Porque a gente pensa isso com relação aos animais, né? Embalsamar significa colocar bálsamos, perfumes sobre o corpo, né? Bálsamo é perfume. Então colocaram ali as especiarias, o incenso, a mirra, tudo, aqueles produtos relacionados a mortos naquela época, o cobrem ali com um pano de linho branco e saem correndo porque estava começando um Shabat. E o texto diz, porque estava começando o sábado do Senhor, um texto dos evangelhos. Então a interpretação de Roma em relação a esse sábado que estava começando é como se esse sábado fosse o sábado que antecede o domingo. Mas esse sábado não é o sábado que é domingo, esse sábado é o Shabat da festa da Páscoa, porque a Páscoa em Israel tem 8 dias, e começa com um Shabat e termina com outro Shabat. Mas esse Shabat, que é simplesmente um feriado decretado para uma festa muito importante, ele pode acontecer em qualquer dia, conforme o ano. Ele pode cair na segunda-feira, ele pode cair na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira. Então aquele Shabat estava começando de quinta para sexta. E as mulheres então o embalsamam e saem correndo porque o Shabat estava começando. Na cultura judaica, ninguém poderia fazer nada. Jesus morre na quinta à tarde, é sepultado na quinta por volta da hora do Shabat, pouco antes do Shabat começar, e fica de quinta para sexta no túmulo, de sexta para sábado, e de sábado para domingo, o primeiro dia, como está relatado, ele ressuscitou. Roma então ficou aí com esses equívocos e passou esses enganos para muita gente. Tem gente até hoje com esse engano. Quer ver outro engano que nos impede de vermos a realidade, de entendermos o que está escrito na palavra? Roma nos fala sobre pregos. Você já viu imagens assim, muitas repartições públicas em muitos lugares, pregos colocados nas palmas das mãos e no peito dos pés. Você já viu, né? Aquele crucifixo que tem o corpo de Cristo e ele tem os 2 pezinhos assim, colocados assim, né? Com aquela perninha meio assim, né? Uma perninha até meio afeminada assim, e com um prego só furando o peito dos 2 pés. Uma imagem completamente equivocada, errada. Uma profecia sobre Jesus nos Salmos desmente completamente essa possibilidade. Essa ideia de que Jesus teve pregos nas palmas das mãos e no peito dos pés. Diz o Salmo 34, 20, coloca aí. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Ao longo dos Salmos 34, 69, 22, você vai achar vários versículos, várias passagens, vários momentos onde Deus está dizendo como Jesus morreria, como Jesus passaria por aquele momento da cruz,
Porque isso não foi uma coisa que aconteceu aleatoriamente na história. Isso estava projetado no coração de Deus desde o princípio, desde o início. Deus, na sua presciência, sabia de tudo o que haveria de acontecer. Então Ele coloca isso como verdades proféticas e vai fazendo atos proféticos que vão preparando esse momento definitivo da história. Se os pregos fossem colocados nas palmas das mãos e no peito dos pés, os ossos, os delicados ossos das mãos, chamados carpo e metacarpo, os ossos dos pés, chamados tarso e metatarso, eles seriam quebrados. Imagina, esses ossos da mão aqui, eles são extremamente grudados uns nos outros, e são ossos fininhos. Imagina um prego enorme, um cravo romano entrando aqui entre esses ossos, quebraria os ossos. Mas a palavra é muito clara e diz: Ele passará pelo sacrifício, mas nenhum dos seus ossos será quebrado. Sabe por quê? Porque a quebra de ossos significava uma consequência de quem havia cometido pecados. E Jesus não havia cometido nenhum pecado dele, ele estava lá levando sobre si os nossos pecados. Amém? Então, como as mãos de Jesus foram fixadas, coloca para mim aí a sexta imagem, por favor. Olha lá. O prego foi colocado no pulso, no punho, entre esses dois ossos aqui do braço, do antebraço, chamado húmero e rádio. Tá certo, doutor Maurício? Como? Rádio e húmero. Isso. Una, isso. Rádio e una. Então, o prego foi colocado aqui e os pés foram fixados com pregos no calcanhar, cumprindo a sentença dada por Deus à serpente em Gênesis 3,15. Então preste atenção, uma imagem da cruz, uma forma das coisas acontecerem na cruz, se ligam ao que estava escrito já lá em Gênesis 3,15. Algo escrito 6.000 anos antes do acontecimento, 2.000 anos antes do acontecimento. E diz assim: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Coloca para mim a sétima imagem, que agora as pessoas vão entender como de fato Jesus foi crucificado. Não a sétima, você colocou a oitava. Isso, essa mesmo. Isso. Tá vendo, ó? O madeiro, a cruz, não é aquela cruz gigante que a gente vê lá no filme do Mel Gibson. O Mel Gibson se aproximou bastante da realidade. Mas a cruz não era aquela coisa gigante lá. A cruz, às vezes, era um tronco de árvore pequeno, baixinho. E o prisioneiro carregava o que nas costas? Uma trave muito grande que depois era fixada nessa árvore baixa. Por que a árvore era baixa? Porque quem estava ali sendo crucificado deveria ser de todas as maneiras humilhado. E o prisioneiro ficava próximo das pessoas que passavam, para que quem passasse ali pudesse zombar dele, falar coisas ofensivas olhando nos seus olhos e cuspir no criminoso, cuspir naquele ladrão, cuspir naquele pecador. Essa era uma forma de Roma intimidar as pessoas que pudessem discordar dela. A crucificação era um castigo romano, era uma punição criada por Roma. Mas a gente sabe, né, que na verdade Roma só foi o criador dessa ideia. Mas, na verdade, quem levou Jesus àquela cruz foi o Pai. Porque se ele não fosse para a cruz, os meus pecados e os seus pecados não seriam perdoados. Coloca aí para mim a oitava imagem. Agora sim. Olha lá. Está vendo? O prego era colocado no calcanhar. O descendente da mulher vai ferir a tua cabeça. E você, serpente, vai ferir o calcanhar dele. O Calvário se liga com Gênesis, mostrando que desde o início, há quase 6.000 anos atrás, Deus escolheu sacrificar o seu Filho Jesus,
para te salvar e para te restituir. Se agarre a esse perdão. Valorize essa fé. Não desperdice de forma alguma os benefícios desse sacrifício que foi feito por você. Cuide muito bem da sua vida espiritual. Leve Deus a sério. Procure não só crer em Deus, mas também obedecer a sua palavra. Porque se pela desobediência do homem entrou a maldição na terra, pela nossa obediência a Deus e a sua palavra, as bênçãos de Deus retornarão para nós. Amém? Quando Jesus, com as suas nádegas apoiadas num banquinho que ficava fixado no tronco, na haste vertical da cruz, precisava respirar, os seus pulsos estavam pregados dos dois lados, o seu corpo ficava pendendo para frente. Para ele poder respirar e liberar aquela pressão que havia sobre o pulmão, ele precisava roçar o calcanhar, o tendão de Aquiles no prego. Você imagina a dor, você imagina o sofrimento, asfixia, depois de tudo que ele tinha passado, todos os flagelos, todos os açoites, o espancamento feito pelos soldados romanos, o tempo sem comer, uma noite inteira com água até a cintura, e Jesus enfrentando tudo aquilo para nos salvar. Só que ele fez tudo isso, não foi só para nos perdoar os pecados e para dar vida ao nosso espírito. Ali ele nos restituiu de muitas coisas. Ali ele nos restituiu de tudo que o homem havia perdido no Éden. O que ele fez ali? Ele perdoou os nossos pecados e nos devolveu a paz. Você está aflito com alguma coisa? Está preocupado com alguma coisa? Fique em paz. Que a paz que excede a todo o entendimento guarde o seu coração, encha o seu espírito e saiba que existe um Deus no céu que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou para te salvar. Então, se ele fez esse sacrifício para te salvar, ele não vai negar outras coisas que você precisa. O que ele vê você precisando, ele vai te conceder. O que ele sabe que você está preocupado, ele vai cuidar, ele vai tratar, ele vai resolver para que você tenha paz. E uma paz que excederá todo entendimento. Ele quebrou na cruz as nossas maldições. Gálatas 3, 13 e 14 diz isso. Ele nos libertou dos nossos inimigos espirituais, dos nossos opressores. Quando uma pessoa chega a Cristo e realmente decide viver pela fé, ela pode ser escrava de vícios, ela pode ser escrava de drogas, ela pode ser escrava de adultério, de prostituição, de internet, de imoralidade, de tudo. Ela pode ser escrava de remédios, ela pode ser escrava de qualquer coisa. Mas se ela colocar sua fé em Jesus, se cumprirá o que está escrito: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não importa qual é o jugo, não importa qual é o inimigo opressor, não importa qual é o tipo de escravidão, você é liberto. Você recebe? Dá um aplauso aí ao Senhor. Ali na cruz, Ele nos curou das nossas doenças emocionais e físicas. A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras, por conta dos seus ferimentos, nós fomos sarados. Ele não sofreu só ferimentos físicos, Ele sofreu ferimentos emocionais. E Ele também quitou ali na cruz as nossas dívidas. Eu não sei aqui quem tem dívidas mesmo financeiras, mas eu quero te dizer, Jesus lá na cruz pagou as suas dívidas espirituais, emocionais e materiais. Então, se você aqui viver pela fé, viver pela obediência à palavra, como o pastor Sérgio falou, você vai ver que as suas dívidas não terão o poder de permanecer. Seu nome será limpo, suas dívidas todas serão pagas, você será uma pessoa suficiente, sobejante, absolutamente próspera e até rica, se você desejar. Quem pode aplaudir o Senhor por isso?
Por que isso? Porque Ele nos deu acesso à prosperidade material. Eu tenho os versículos que embasam tudo isso, mas eu não tenho tempo para falar os versículos, nem para pôr os versículos no telão. Então eu nem passei para a mesa. E Ele nos concedeu o maior de todos os prêmios. Depois de ter feito tudo isso, Ele nos concedeu a vida eterna. Amém? Um cristão, ele vive com uma certeza absoluta dentro dele. E esse é um dos esteios da sua própria permanência na presença de Deus. Ele sabe que se ele perseverar até o fim, ele vai morar no céu. Amém? Então, como eu te falei, guarde a sua fé. Persevere em amar Jesus, persevere em crer em Jesus, porque se você fizer isso, você vai viver com Ele eternamente. Em todas as alianças, ambas as partes têm um preço a pagar, um valor a empenhar, não é assim? No casamento, se forma uma aliança, não é? Quando as pessoas se casam, não tem uma aliança. O marido tem os seus deveres, entra com alguns deveres, e fazendo aliança com a esposa, contrai também direitos. A esposa também tem os seus deveres e também entra na aliança do casamento com alguns direitos que ela recebe, que o marido tem que conceder a ela. Numa sociedade é a mesma coisa. Uma sociedade secular, uma fusão de duas empresas, uma empresa vai entrar com o capital, a outra entra com o know-how, e na fusão dessas duas empresas, na aliança dessas duas empresas, haverá o quê? Prosperidade para ambas. Então, na aliança de Jesus conosco, Ele entrou com um penhor, a sua vida, o seu sangue, derramado por mim e por você. E você vai entrar com o que nessa aliança? O que você acha que Ele espera que a gente traga como penhor para essa aliança? Olha que interessante, a resposta dessa pergunta também se liga ao início da pregação. Lembra dos 3 desejos do homem? Lembra das 3 coisas pelas quais o homem luta? Sermos agradáveis a Deus, vivemos uma vida vitoriosa na terra e uma vida eterna no céu. Essas 3 coisas se conseguem se a nossa parte nesta aliança for o amor, a obediência e a fé. Pelo amor, nós conseguimos agradar a Deus. Quando Deus vê que nós aprendemos a amar, então Ele nos chama de filhos de Deus. A Bíblia diz que aquele que ama de verdade, aquele que ama segundo o amor de Cristo, ele cumpre a lei de Cristo. Então o amor, ele faz parte dos 2 mandamentos de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos, Deus se agrada de nós. O segundo desejo, uma vida vitoriosa na terra. Como você vai conseguir uma vida vitoriosa na terra? Só tem uma maneira, é você obedecer essa palavra aqui, ó. Se você colocar essa Bíblia aqui como seu estilo de vida, como seu manual de conduta, de ética, de procedimento, você vai se aperfeiçoar. Você vai ser melhor a cada dia. Você vai ver Deus restaurando sua vida. Você vai ver Deus restaurando sua alma. Você vai ver Deus restaurando sua família. Deus realizando seus sonhos. Deus te prosperando profissionalmente. Deus te prosperando materialmente. Deus fazendo de você, que era antes uma pessoa necessitada, sendo uma pessoa agora que tem capacidade de ajudar as pessoas em todos os aspectos. No campo espiritual, com a sua fé, com o seu amor, com a sua sabedoria, com o seu dinheiro. Quantos querem isso para si? Seja obediente. Se Deus fala para orar, ore. Se Deus fala para perdoar, perdoe. Se Deus fala para dizimar, dizime. Se Deus fala para ofertar, oferte. Se Deus fala para andar a segunda milha e ser paciente com alguém, seja. Porque quando fazemos isso, não ficamos sem a vitória do Senhor coroando a nossa cabeça. E a terceira e última resposta nossa, o terceiro elemento a ser empenhado por nós é a fé, que vai nos levar a uma vida eterna no céu. A Bíblia diz, se tu creres, serás salvo. Quem crer e for batizado, será salvo. Então quando você deposita sua fé em Jesus, você tem sobre a sua vida a salvação. Ninguém sabe que hora vai sair desse mundo, mas uma certeza temos, se estávamos aqui crendo em Cristo, no momento em que sairmos, iremos para Cristo.
No momento em que sairmos, iremos para a presença de Deus de forma definitiva. Não vai ter nada de purgatório, isso é mais uma invenção romana. Não vai ter reencadernação. Eu sei que é reencarnação, eu estou brincando, tá? Não tem reencarnação, não tem nada disso. É viver uma só vez, né? Morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Então, a fé nos leva à certeza da vida eterna. A importância, e isso mostra para nós o quê? Finalizando, a importância de sermos igreja, de estarmos no corpo de Cristo. Porque falamos aqui do sangue derramado, da aliança de sangue que Jesus fez conosco. Só que esse sangue não é um sangue morto, não é um sangue que perdeu o seu poder, é um sangue vivo, até os dias de hoje. E onde o sangue vivo circula? Ele circula no corpo. Então nós não podemos sair do corpo, porque se nós sairmos do corpo, o sangue para de nos oxigenar espiritualmente. Se nós sairmos do corpo, o sangue para de encobrir os nossos pecados, e o pecado vai se acumular na nossa vida de novo. Por que você precisa guardar muito a sua fé? Por que você precisa lutar contra a carne, contra o pecado, contra o diabo, vencendo todas as tentações, se mantendo firme aqui na presença de Deus, na fé em Cristo? Porque se nós fizermos isso, o sangue de Jesus nos purifica de dia em dia e nos conserva até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que está escrito em 1 João 1,7. Coloca para mim aí. 1 João 1,7. Diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Ou seja, se buscarmos estar na luz, se andarmos na luz, se buscarmos agradar a vontade de Deus, se buscarmos obedecer a palavra de Deus, vamos manter comunhão uns com os outros. O que tira as pessoas da igreja? O pecado. O pecado não confessado, o pecado que não passa por arrependimento. Mas se eu ando na luz, se eu desejo a luz, eu permaneço na comunhão, eu mantenho comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Onde o sangue é poderoso para nos purificar? Na comunhão dos santos. Onde eu me encontro com Deus? Aqui neste lugar. Não que Deus só esteja aqui, você pode falar com Deus na sua casa. Existem 2 níveis de comunhão: a comunhão do Espírito Santo que você tem com Deus, e não depende de mim, não depende de nenhum outro homem para estar com Deus, para falar com Deus. Mas a Bíblia também diz: onde 2 ou mais estão reunidos em nome dEle, ali Ele está presente. Então aqui neste lugar nós nos reunimos para adorá-lo, para agradecer pelo sacrifício que Ele fez por nós. E é aqui que nós somos purificados, renovados e preparados para sermos os proclamadores da verdade desse Cordeiro, que não está mais morto, mas que ressuscitou para nos abrir caminho à vida eterna. Quem pode dar um aplauso a Ele? Deus hoje quer perdoar pessoas aqui, pessoas que estão se sentindo culpadas, pessoas que carregam sobre si um peso de pecados que as separa de Deus. Deus quer restituir coisas perdidas, sonhos perdidos, relacionamentos perdidos, bens perdidos. Deus quer fazer uma aliança com pessoas aqui hoje. E mais do que tudo isso, dar a você a certeza de que Deus te aceita, que você não estará mais separado de Deus a partir desse dia, mas você estará sentindo o amor dEle, o perdão dEle, a paz que dEle procede, e também a certeza da vida eterna com Ele a partir de uma oração. Como eu entro na aliança que Jesus fez comigo, pedindo que Ele venha habitar o meu coração, pedindo que Ele me dê o seu Santo Espírito, que é quem vai me capacitar em amor, em obediência e em fé diante dEle. As coisas que Ele mesmo nos pede para fazermos, Ele mesmo nos capacita a conseguirmos realizá-las. Então, se você quer isso para você, feche seus olhos, onde você está, e faça comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entendi o seu sacrifício e pude crer no seu grande amor por mim.
a ponto de eu ser pecador, mas o Senhor não olhar para os meus pecados. Antes se entregou por mim, para que os meus pecados pudessem ser perdoados e eu pudesse ser santificado por Ti, através de receber o Teu Espírito Santo. Hoje, Senhor Jesus, eu te peço, perdoe todos os meus pecados, os passados, os presentes e até mesmo os futuros, e me dê o Teu Espírito Santo, para que eu possa andar diante de Ti, em amor, em obediência e em fé, até a vinda de Jesus Cristo. Para isso eu declaro que abro o meu coração hoje, para declarar que Jesus Cristo, aquele que ressuscitou de entre os mortos, é o meu único Senhor e o meu Salvador pessoal, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Quem fez essa oração pela primeira vez, desejando receber Jesus no seu coração? Por favor, fica de pé onde você estiver. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero orar por você, para que tudo na sua vida seja diferente a partir desse dia. Fica de pé, por favor, se você fez essa oração pela primeira vez. Estou vendo um rapaz lá no fundo. Tem mais gente aqui? Tem? Vem para cá. Vou pedir para vocês virem aqui, rapidinho. A pessoa que te convidou pode vir junto com você. Sai do seu lugar e vem aqui. Você é livre para vir aqui. Você é livre para vir receber essa oração. Essa é a oração que vai dar início à sua aliança com Jesus. Essa é a oração que vai fazer com que, a partir de hoje, o Espírito Santo esteja presente na sua vida, te trazendo paz, te dando cura, te fazendo se sentir filha de Deus, filho de Deus. Pode vir aqui mais pertinho, encosta aqui, ó, não fica com medo não. Olha quanta gente aqui nova, querida igreja. Dá um aplauso ao Senhor pela vida deles. Jesus está muito feliz hoje, que Ele bateu na porta do coração de vocês e vocês não fecharam a porta, vocês abriram para Ele entrar. Amém? Tantos o rejeitaram, vocês o aceitaram, né? Então, tudo na vida de vocês vai ser bom a partir de hoje. Vou orar por vocês. Pai, eu quero te agradecer por cada uma dessas vidas, vidas que nós como igreja, como corpo de Cristo, nós consagramos ao teu governo, aos teus cuidados, à tua consolidação, querido Espírito Santo. E eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor toque e convida o espírito deles, para que, em nome de Jesus, eles não sejam mais guiados pela alma humana, nem pela sua própria carne, pelos seus próprios desejos humanos, mas que eles sejam guiados por Ti governados, querido Espírito Santo, e também capacitados no conhecimento de Ti, no amor, na obediência, na fé santíssima, para que através de caminharem na Tua presença, de adorarem e de servirem ao Senhor, eles possam, Pai, serem restituídos de uma vida vitoriosa na terra e também de uma vida eterna no céu. Eu oro para que o Senhor os regenere, os santifique, os restaure, os restitua, e a bênção do Senhor esteja não só sobre eles, em lugar de toda e qualquer maldição, porque eu declaro toda maldição quebrada na vida deles. Eu os abençoo, Pai, para que permaneçam na comunhão do Espírito Santo, na comunhão do corpo de Cristo, e essa bênção do Senhor sobre a vida deles vá sobre a família deles, vá sobre o lar deles, e possa o Senhor começar então a mostrar a Tua graça, realizando milagres em cada uma dessas vidas. Atende, Pai, as suas orações, que aquilo que eles têm como necessidade, tanto as que eles choram, colocam diante do Senhor, como aquelas que eles nem imaginam, que elas sejam agora supridas em o nome de Jesus, e que eles vejam que estão diante de um Deus vivo, verdadeiro,
que os ama, que os conhece e que lhes respondem quando eles clamam em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vocês querem isso para vocês? Diga amém. Muito bem. 3 coisas aconteceram hoje, ó. De verdade, você vai sentir isso. Primeira, Deus perdoou todos os seus pecados, então você vai sair daqui com o coração em paz. Não importa o que você tenha feito, pode ter sido uma coisa muito feia, muito grave, mas hoje você recebeu Jesus e o sacrifício que Ele fez lá na cruz do Calvário, recebendo o castigo no seu lugar, trouxe sobre a sua vida a absolvição, o perdão, a paz que é fruto desse perdão. Então você não vai mais sentir que Deus está zangado com você, você vai sentir que Deus quer você na presença dEle. E como você pode acessar a presença de Deus? Orando, falando com Deus no seu carro, no seu quarto. Quando você estiver a sós com Deus lá, fala assim: Pai, eu preciso disso, 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 em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque o nome de Jesus é a senha do céu. O nome de Jesus abre as portas do céu. O nome de Jesus traz as respostas das nossas orações. Então você vai falar com as suas próprias palavras, mas você vai pedir para Deus em nome de Jesus. E o que vai acontecer? As respostas vão vir. As coisas que você vai pedir vão começar a acontecer. E aí você vai crer não porque eu estou te falando, mas porque você vai estar tendo experiências com Deus. Bem, é um Deus vivo que a partir de hoje vai se relacionar com você. E a última coisa é que quem aceita Jesus, além do perdão dos pecados, além de poder se relacionar com Deus, falar com Deus através da oração e da leitura da sua palavra, que agora também vocês vão entender a palavra de Deus. Até hoje era difícil ler a Bíblia, não dava para ler a Bíblia. A partir de hoje, compra uma Bíblia, começa a ler a palavra, que você vai ver que Jesus vai falar com você, Deus vai falar com você. A terceira e última coisa, que quem aceita Jesus, além do perdão dos pecados, além de um restabelecer de comunicação com Deus, passa a ser filho de Deus, e como filho de Deus recebe um outro presente maravilhoso, chamado a família da fé. É fazer parte de verdade, receber o amor de verdade de uma família que vai amar vocês muito e que vai cuidar de vocês de verdade. Vocês querem isso? Quer conhecer essa família? Dá uma olhada ali, ó. Muito bem. Vamos levar eles para a consolidação. Olha, estão emocionados, sendo abraçados. Levem eles lá, acompanhem eles até a consolidação. Ó, no processo de consolidação atual, quem convidou, quem está acompanhando, vai com eles até a sala de consolidação, tá bom? Para eles serem recepcionados ali. Quem entrou hoje na aliança do sangue de Jesus? Muitos já estavam, mas tem gente que entendeu melhor hoje e vai pagar o preço por essa aliança. Essa aliança que tem um preço a pagar, mas também tem muitos benefícios inigualáveis. Deixa eu fazer uma oração por você. Pai querido e santo, o Senhor é aquele que nos pede coisas, espera de nós coisas, mas também é aquele que nos capacita a colocá-las diante de Ti. Por isso te pedimos, querido Espírito Santo, dá a toda a família da fé o Shaddai, os que estão aqui, os que estão em casa assistindo pelo YouTube, os que estão, meu Deus, viajando, distantes daqui, que todos, Pai, os filhos do Ministério El Shaddai, da família da fé El Shaddai, recebam de Ti, Espírito Santo, a capacidade em amor, em obediência e em fé, para que o Senhor se agrade de nós, para que o Senhor faça de nós uma bênção na terra, e para que em nome de Jesus possamos permanecer firmes na fé santíssima, tendo dentro de nós a certeza da vida eterna. Nós te agradecemos por tudo isso, em o nome de Jesus, a nossa Páscoa, o nosso sacrifício perfeito, em nome de Jesus. Amém. Uhul! Jesus é lindo! E eu te amo. Deus te abençoe. Feliz Páscoa para todos.
Vai almoçar com a sua família agora, para celebrar a Páscoa do Senhor. Deus te abençoe. Uma ótima semana para todos.